Olá, já faz alguns dias que eu queria comentar esta reportagem aqui da revista Carta Capital. Então, com um pouquinho de atraso, vamos fazendo vídeo agora, comentando essa reportagem que eu considero muito interessante. É uma reportagem do jornalista Jamil Chad, que também é um excelente jornalista, talvez atualmente, né, o nosso grande correspondente internacional, no sentido de trazer informações de qualidade, não apenas ficar repetindo aquilo que é produzido pelas agências de notícias norte-americanas e europeias. A reportagem de capa se intitula Internacional Fascista. Estudo inédito detalha como a extrema-direita, a partir dos Estados Unidos, opera ao redor do mundo. Quer dizer, essa é a chamada na capa, né? Dentro, o título da reportagem é Manual Reacionário. O projeto 2025 extrapola as fronteiras dos Estados Unidos e rege a extrema-direita global. Começa lá na página 10. Então, o Jamil Chad fala dessa internacional reacionária, desse projeto 2025, a partir das pesquisas feitas pelo Projeto Global contra o Ódio e o Extremismo, que é uma rede de pesquisadores sediada nos Estados Unidos que acompanha a constituição dessa rede de extrema-direita reacionária, calcada principalmente na ideologia, numa ideologia ultraconservadora, né, de uma leitura ultraconservadora do cristianismo, da doutrina cristã. Principalmente pegando ali um versículo ali do Gênesis, né, Gênesis 1, 28, que diz o seguinte: abre aspas aí, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, fecha aspas. Então, nesse sentido, eles consideram que eles precisam dominar, né, a terra, ou seja, dominar todas as instituições sociais, o governo, a educação, a mídia, a família, a religião, a arte e os negócios. Então, o domínio total. Então, nesse sentido que o Jamil Chad traz, então, essa questão, né, do que está sendo conhecido também como teologia do domínio, né, a ideia de domínio total sobre todas as instituições. Inclusive, essa ideia vai de encontro, contrária, na verdade, é contrária à ideia anterior, no qual os Estados Unidos calcava o seu soft power. Porque até então o soft power norte-americano tinha como principal objetivo levar a ideia da democracia liberal e do sistema econômico capitalista, que é aquela ideia que os Estados Unidos então trabalhava desde o final da Segunda Guerra Mundial, passando pelo consenso de Washington, no enfrentamento com o mundo socialista, ou seja, que os Estados Unidos se transformavam na principal potência, né, e a partir de 1991, né, na única superpotência global, né, até a ascensão recente da China, e que, portanto, o mundo seria dominado pelas ideias liberais, da democracia liberal e da economia capitalista. Né? Tanto é que o Francis Fukuyama escreve aquele livro O Fim da História, justamente para dizer o quê? Que o sistema capitalista liberal havia ganhado a disputa ideológica com a União Soviética e com a possibilidade de uma utopia socialista. Mas surge ali no próprio seio do coração do mundo capitalista liberal, que é os Estados Unidos, ou melhor, surge e se fortalece, né, muito, principalmente aí nesse início do século XXI, esse ultraconservadorismo baseado aí numa certa leitura da doutrina cristã. Nesse livro aqui, né, Guerra pela Eternidade, o autor já apresenta aqui, né, da onde vem esse ultraconservadorismo, tradicionalismo. Ele apresenta algumas figuras que para ele são centrais, né, nessa ascensão. Principalmente aqui a gente chama atenção para o Steve Bannon, que está até hoje ali fazendo parte do grupo de ideólogos do Trump. Já chegou a ter muito mais força do que tem hoje, mas ainda faz parte ali do grupo de ideólogos do Trump. Tá?
Então, a ideia é justamente essa, né? Surge um movimento e esse movimento, inclusive, se opõe aos liberais, né? Aos democratas liberais norte-americanos em si, que hoje se concentram principalmente no Partido Democrata. Lógico, tanto é que esses ultraconservadores nacionalistas, eles chamam esses liberais de esquerda, quando na verdade, né, o Partido Democrata, né, ele não tem nada de esquerda no sentido que nós entendemos como esquerda aqui no Brasil, né, que eles são liberais. Não tem nada a ver com esquerda no sentido que nós entendemos aqui no Brasil. Pois aqui no Brasil, quando a gente fala de esquerda, a gente está falando de uma esquerda mais ligada à questão da social-democracia, mas da questão do socialismo, a questão do comunismo, etc. Então, lá o que eles chamam de esquerda, né, o que esses conservadores chamam de esquerda lá nos Estados Unidos, na verdade são os liberais, que eles chamam de esquerda lá. Inclusive, e o Jamil Chad começa o relato com esse fato, esses ultraconservadores nacionalistas, eles começaram ali, e o Trump já fez isso logo no início desse seu segundo governo, foi destruir os aparelhos ideológicos de difusão internacional das ideias liberais norte-americanas, como era o caso da USAID. Né? Então eles estão desmontando o próprio soft power liberal norte-americano para substituir por um soft power, né, ultraconservador cristão, que é exatamente isso que esta reportagem investiga, né? Ali através da chamada Declaração do Consenso de Genebra. Né? Bom, mas e aí o Jamil Chad ele vai comentar como que eles exercem, que essa internacional reacionária, a partir principalmente do Trump, que é o seu principal líder, né? A partir principalmente do Trump, a partir principalmente do poder que agora eles têm, já que controlam a maior superpotência do mundo, né? Eles vão então difundindo essas ideias, né, e exercendo controle sobre outras nações e grupos para tentar criar então, né, uma hegemonia desse pensamento, principalmente em alguns lugares do planeta, notadamente América Latina, Europa e África. Então, a reportagem ali, a partir da página 12, cita o caso da América Latina, aí vai citar, né, que, abre aspas aí, né, ele vai dizer o seguinte, né, a região tornou-se um laboratório para uma poderosa agenda internacional que prioriza o fortalecimento de alianças com atores autoritários, autoritários dispostos a marginalizar a proteção internacional dos direitos humanos. O estudo acrescenta, que ele está citando o estudo. As vitórias eleitorais de José Antônio Castro no Chile, Narzi Asfura em Honduras e Rodrigo Paz na Bolívia, em 2025, reforçam a capacidade de Trump de expandir sua agenda política na região. Eles se juntam a um grupo de líderes já alinhados ao movimento MAGA, incluído Javier Milei na Argentina, Nayib Bukele em El Salvador, Daniel Noboa no Equador e Santiago Pena no Paraguai, fecha aspas. Então, isso parte, inclusive, né, da tentativa aí do Donald Trump de ressuscitar, né, a doutrina Monroe, né, na ideia da América para os americanos do Norte, que é esse controle dos Estados Unidos agora, né, sob o governo Trump, de toda a América Latina, que é referida por Trump, né, no novo colorário, né, Trump, a doutrina Monroe, né, como o Ocidente, então o controle sobre a América Latina, que é vista novamente como um quintal dos Estados Unidos, na tentativa aí de expulsar qualquer outra influência geopolítica que outra nação, notadamente a China, poderia ter aqui na América Latina, mas principalmente impedir que qualquer país da América Latina venha se
tornar ele mesmo uma potência regional capaz de concorrer com os Estados Unidos na região. E a gente sabe que o único país que teria essa capacidade de se tornar uma potência regional capaz de concorrer com os Estados Unidos é o Brasil, né? Por questões de tamanho de território, recursos e tudo mais, é o Brasil. Por isso que o Brasil sempre vai ser central nessas disputas, né? Porque o Brasil é o único país que tem todas as condições geográficas, econômicas, de que né, se tiver um programa, né, desenvolvimentista, se tiver um programa de um grande projeto nacional, de vir futuramente, né, a concorrer com os Estados Unidos no hemisfério. Ele é o único país com essas capacidades. Não estou dizendo que atualmente o Brasil possa fazer isso, mas que o Brasil tem as capacidades, né? Ele tem essa potencialidade que pode vir a se construir em ato, caso fosse aí um projeto da nação brasileira se transformar em uma potência regional. Uma questão que o Jamil Chad levanta aqui é a ideia de trazer as indústrias novamente dos Estados Unidos, por exemplo, da China, para o hemisfério ocidental, notadamente para a América Latina. Por quê? A ideia do Trump era trazer a indústria norte-americana que está na China para o território norte-americano, gerando emprego para os norte-americanos, principalmente para aquele norte-americano que antes conseguia um bom emprego, mesmo não tendo universidade. Só que, né, em muitos casos, essa indústria jamais seria competitiva, porque o trabalhador americano tem um nível de salário muito maior do que o trabalhador chinês. Mas você poderia, então, deslocar essa indústria para outros lugares, como os países da América Latina. Pelo menos, elas estariam muito mais, digamos, protegidas geopoliticamente, já que no hemisfério nenhum país poderia enfrentar militarmente os Estados Unidos, o que não acontece, por exemplo, no caso da China. No caso da América Latina, o Jamil Chad chama atenção na reportagem de como que esses governos da América Latina, aliados a essa internacional fascista, eles têm operado no sentido de diminuir ou eliminar direitos, principalmente das mulheres e da comunidade LGBTQIA+. O que acontece na Argentina do Milei, na El Salvador de Bukele e atualmente no Paraguai, que se vê inclusive aí como uma ilha de conservadorismo, que ele tem se divulgado como isso. Né? Também o combate a direitos humanos básicos, né? E ali também o combate a direitos trabalhistas, etc. Como que a questão não é só uma dominância geopolítica de fora, né? Que são relações interestatais. Não. O que se opera com essa internacional fascista é uma tentativa de levar para os países da América Latina governos que tenham uma política que sigam, né, essa nova orientação, né, que é neoconservadora, no sentido, então, de eliminar influências liberais. Eliminar as influências liberais, e no caso da América Latina também é de esquerda. O mesmo ocorre na África, que inclusive países onde os governantes aceitam, né, essa ideologia neoconservadora dessa internacional fascista, como é o caso do Sultão, foi retirado ali entre os países propagadores ou países apoiadores do terrorismo. Né? Outros países tiveram as taxas que o Trump impôs, né, reduzidas ou eliminadas quando aceitaram a influência, né, o caso do Quênia, por exemplo, que ele cita, quando aceitou, né, estipular medidas internas em favor, né, da ideologia
ultraconservadora dessa direita, dessa nova direita fascista. Né? E o mesmo vai acontecer em países como Burundi, Uganda e Quênia, né? Né? Então, essa internacional fascista não é um domínio apenas geopolítico dos Estados Unidos, ainda que os Estados Unidos, sob o governo Trump, opere este domínio, mas é também uma operação de mudança ideológica dentro desses países. E nesse sentido, seguindo ainda a reportagem do Jean Bouchard, eles veem como de suma importância chegar a ocupar governos europeus, porque recentemente eles perderam a Hungria, mas principalmente eles desejam chegar ao poder em outros países europeus, né? Lógico que você tem a Melania também na Itália, mas ali com menor capacidade de fazer alterações no sentido dessas políticas que eles esperam, né? Já que a pressão norte-americana ela tem um poder muito maior em países da América Latina e da África, né? Que são países muito mais frágeis. Mas por quê? Porque eles entendem que é da Europa que se propaga principalmente essas ideias liberais. E, portanto, é na Europa que se deve fazer o maior enfrentamento. Por isso, nesses países eles apoiam, né, partidos como o Vox na Espanha, o Chega em Portugal, o AfD na Alemanha, no sentido então de criar também dentro da Europa, né, um ressurgimento desse ultraconservadorismo, um apoio a uma direita nacionalista e ultraconservadora cristã que existe nesses países, substituindo, né, a ideia de direitos humanos, né, que são direitos construídos por consenso, pela ideia de um direito natural, né, definido por uma doutrina religiosa, no caso, pela doutrina religiosa cristã. Então, com isso, eles vão operando em diversas regiões do mundo. A revista traz até um mapa nesse sentido. E essa reportagem do Jean Bouchard é interessantíssima, eu recomendo a leitura. A revista provavelmente não se acha mais em banca, mas se acha a reportagem lá no site da revista Carta Capital. Talvez, não sei se só para quem é assinante, né? Eu não sou assinante, eu compro a revista em banca. Mas é uma reportagem muito interessante para quem quer aí então acompanhar como se está, né, consolidando então essa internacional fascista que ganhou força principalmente agora com o Trump no seu segundo mandato nos Estados Unidos. A gente não sabe como essa internacional vai operar caso o Trump tenha uma perda agora nas próximas eleições nos Estados Unidos, né, ele não seja mais majoritário ali no Congresso norte-americano, mas você ainda tem mais 2 anos, 2 anos e meio de governo Trump, e a gente não sabe se ele vai fazer o sucessor ou não. Né? Mas a ideia, né, dessa internacional fascista é operar no que eles chamam de mundo ocidental, para o Trump, que seria principalmente a América, que seria o quintal, né, dos Estados Unidos, e portanto, se os Estados Unidos se convertem ou ele acredita que vai nessa direção, né, de um ultraconservadorismo, levar então toda a América Latina na mesma direção ideológica, atacando a esquerda latino-americana, que a esquerda latino-americana sim é mais socialista, mas também internamente se confrontando contra o que ele chama de esquerda americana, que na verdade são os liberais, assim como na Europa, que também são os liberais, o que ele chama quando ele fala de esquerda europeia. Na verdade, lógico que na Europa você tem movimentos de esquerda socialista muito grandes, principalmente na França, mas quando ele se refere à esquerda, ele está se referindo não só a liberais nos países europeus, não só a liberais, mas também aos socialistas. Então, tanto socialistas quanto liberais, para eles, são vistos todos como esquerda. E também projetar poder na África, onde eles vêm enfrentando também uma disputa geopolítica muito grande com a China, que opera. Só que a China opera diferente dos Estados Unidos, né? A China leva economia, leva infraestrutura e tudo mais, mas não
né, participa ou não busca intervir na política interna desse país. Já a ideia desse internacional fascista não, é intervir mesmo nas políticas internas desses países, é fazer com que esses países tenham líderes que sigam a sua cartilha ultraconservadora, né? Operando esse nacionalismo ultraconservador cristão no qual o Trump está muito ligado. Tá? Olha, então fica a recomendação para a leitura aí desta reportagem, que é uma reportagem que ajuda muito a gente a acompanhar o que vem acontecendo no mundo atual e principalmente a entender esse movimento não como movimentos isolados em diversos países, mas que é um movimento que se coordena de forma internacional. E por isso mesmo, liberais e socialistas, se quiserem se contrapor a este movimento, precisam também começar a pensar e a se coordenar de forma internacional, porque esse movimento ultraconservador ele já não é um movimento que aparece em determinados países. Não, ele é um movimento de caráter internacional. E é interessante porque aqueles que primeiro se pensavam como movimento internacional foram os liberais, né? E depois os próprios socialistas, que constituíram a primeira, segunda, terceira, quarta internacional. E hoje, esses movimentos, né, dessa internacional fascista, ultraconservadora, ela opera nesses mesmos moldes, né, como movimento internacional, que a priori quem operava nesses moldes eram principalmente os socialistas, com a Internacional Socialista. Tiveram vários internacionais socialistas, né, e que quem tentava difundir, né, seus ideais para o mundo todo eram os liberais, e hoje é essa ultradireita conservadora. Então, se esses outros dois campos da política, essas duas teorias políticas, né, o socialismo e o liberalismo, quiser disputar, né, com essa internacional fascista, eles terão que voltar também a se pensar, né, como movimentos internacionais e não apenas como movimentos locais, porque essa internacional fascista se pensa assim e age assim e atualmente tem como seu principal líder aquele que é o presidente da maior potência do planeta. Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Faça o seu comentário, dê o joinha, isso é muito importante para a gente aqui no canal. E se você gostaria que fizéssemos um vídeo comentando o livro Guerra pela Eternidade, deixa aí nos comentários, né, que você quer ver um vídeo nesse sentido, que a gente pode então gravar aí um vídeo comentando este livro, tá bom? Olha, até o próximo vídeo aqui no canal. Sou o professor Edgar Ismanioto.